Amém, igreja? Está todo mundo ligado aí? Agora vamos à palavra de Deus, né? Vamos deixar de muitas conversas e vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre um livro que nós já estamos trabalhando nele há algum tempo. Qual é, irmãos? Quem lembra? Hein? De novo? Efésios. Irmãos, eu perguntei a um irmão de uma igreja, com 1 ano e meio de crente. Eu disse: quem é Efésios para você? Efésios é uma cidade, é um povo, é uma tribo, é gente, é um animal, é o que? O meteoro? Ele disse: rapaz, eu não sei não. Efésio? Éfeso, pronto, tira Efésio, bote Éfeso. Ele disse: coisa é a mesma coisa, tu faz um como outro, eu não sei não. 1 ano e meio de crente, você sabe o que é isso? Falta de discipulado. 1 ano e meio de crente estudando para ser líder, para liderar. Ele não sabe o que é Efésios, não sabe se é gente, se é um bicho, se é uma estrela, um cometa, não sabe. Se a gente aprender e ter um pouco de paciência para aprender o que é a mensagem expositiva, ela é meio chata, irmão, porque ela é complicada. Ela precisa que você pare, pense, raciocine, use caneta, use papel, para acompanhar, para entender o que é a palavra de Deus. A gente às vezes joga uma mensagem, solta, pega, a pessoa não aprende nada, fica ali tudo alegre, feliz, aleluia, glória a Deus, foi bom, mas aprendeu o que? Nada. Nós não estamos aqui para dizer que foi bom, estamos aqui para sermos alimentados e ensinados pelo Senhor. Então, Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 22, Efésios 2, 11, capítulo 2, versículo 11. A minha versão é um pouco diferente de alguns aí, mas sempre vai dar na mesma interpretação, a mesma visão. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eres gentios, por natureza, gentios. Olhe para o seu irmão e diga: ei, tu eras gentios, por natureza, chamados incircuncisão, pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estavas naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo Ele proclamou a paz para que vós que estavais longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Eu vou terminar até o 22. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Olha assim para a pessoa que está do seu lado e digo: ei, você que era gentio, agora você é da família de Deus, edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. O 22, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Baixe as suas frontes. Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra. Eu te peço de forma humilde
entendendo que de mim mesmo nada pode sair de bom, Pai. Mas eu te peço misericórdia. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia do teu povo que está aí sentado, que não merece, Pai, ouvir aquilo que não é bom, aquilo que não alimenta, aquilo que não é santo. Então, tira tudo aquilo, Pai, que não te agrada de mim, da minha mente, e flui através do teu Espírito, da tua unção, sobre a minha vida, edificando o Senhor e alimentando o teu povo pela tua palavra. Os que creem, diz. Irmãos, o tema dessa mensagem eu coloquei aqui: separação, reconciliação e unificação. Se você ler esse texto todo em casa com paciência, você vai ver que há um primeiro momento que eu li de separação: judeus e gentios, povo da promessa e povo da condenação. Um povo que tinha esperança e um povo que não tinha esperança. Um povo que adorava um Deus e um povo que adorava todos os deuses que apareciam. Se você ler um pouco mais, você vai entender que nesse texto também há a questão da reconciliação. Deus reconciliando o homem consigo mesmo. E agora juntando judeus e gentios, não tendo mais dois povos e apenas um, formando a igreja do Senhor, a família de Deus. E se você vai ler mais embaixo, você vai entender a unificação desses povos em Cristo Jesus. Amém? E como o tema, apesar de ter os três aspectos, eu me apaixonei mais e me foquei mais em reconciliação. Nós estamos no culto de Santa Ceia, aonde nós estamos aqui porque houve uma reconciliação, houve agora uma aproximação, um relacionamento, um novo relacionamento que foi restaurado pelo poder do sangue do Cordeiro. E por isso estamos aqui na casa do Senhor, e por isso somos família de Deus. No Instituto Bíblico, nós fomos ensinados que existem três povos. Existem os judeus, que eles são puros, ainda é judeu. Existem os gentios, que éramos nós. Quem não era judeu é gentil. Mas aí Jesus veio e fez uma outra nação, um outro povo, que é o quê? Quem sacou aí? Judeu, gentil, mas tem um outro. Eu só vou dar a primeira letra aí, que é a família de Deus, irmãos. Amém? Então existem três povos no mundo só. Acabou. Judeu, gentil, igreja. Beleza? Vocês me ajudam. Se eu boto vocês para dormir aqui. E quando vocês saírem daqui, muita gente vai pensar que vocês estão embriagados com vinho. Amém? Definição de reconciliação. Aí tem aqui: restabelecimento das relações entre pessoas que andavam desavindas. Palavra estranha, né? Desavindas. Pessoas que andavam desavindas. Pessoas que estavam em desavenças. Pessoas que estavam em conflitos, em desentendimento com alguém, com outro. A palavra reconciliação tem essa definição. Saiba de uma coisa: eu e você já nascemos com essa desavença com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, do mais novo ao mais velho, estavam afastados da glória e da comunhão com Deus. E Jesus veio fazer o quê? Reconciliar. Amém, igreja? Então olhe para sua irmã aí, muita calma, bata devagar para não cair a caspa. Diga: ei, tu és uma reconciliada? Fizesse as pazes com o papai? Então tu não é judeu, né? E nem gentil. Tu és o que mesmo, hein? Igreja do Senhor. Vamos lá dizer bem alto: vocês são o quê, hein? Família de? Eu dei uma salva de palmas aí para ficar melhor. Eu sempre gosto de contar uma historinha que é para ficar ilustrando o negócio. O primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain,
Se é esse o nome, eu não sei. Se não for, perdoe. Também não interessa a vocês, nem vão atrás de saber se é esse, não. Neville Chamberlain. Ele retornou exultante, feliz, satisfeito e se achando cara. Em 1938, ele foi à Alemanha e procurou Adolf Hitler para convencê-lo a não promover uma guerra. E Hitler, aquele filho do cão, mentiroso só ele, traiçoeiro que só uma serpente venenosa, disse que estava tudo na paz. Ele voltou e disse a toda a Inglaterra que conseguiu fazer com que Hitler não guerreasse mais, não abrisse uma guerra, né? Não iniciasse uma guerra. Um ano depois, Hitler enganou ele e todo mundo invadiu a Polônia. Ou seja, Hitler mentiu e não respeitou o acordo que fez com a Inglaterra. Um ano depois, em 1939, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Isso foi um acordo que um homem terreno achou que fez e saiu bem sucedido do acordo. E a grande missão de paz, no entanto, do ministro Chamberlain, havia fracassado. Mas só há um pacto, irmão, verdadeiro e eficaz. Foi o pacto de Jesus na cruz do Calvário. Esse Jesus conseguiu ter sucesso. Porque numa época onde os judeus não falavam com os gentios, na época onde os judeus se odiavam os gentios, aonde, para você ter uma ideia, irmãos, a guerra era tão grande, tão grande, tão grande. Vocês sabem que Samaria é uma cidade dentro de Israel, irmãos, aonde habitava o povo judeu, aonde habitavam os irmãos deles, mas porque houve uma mistura, alguns deles casaram, ou na época da invasão, ficaram alguns estrangeiros ali, depois que Israel voltou à terra de novo, mas ficaram alguns estrangeiros que tinham casado, irmãos. Porque quando um país invade outro país, ele domina tudo, ele domina as mulheres, os homens, o ouro, o prata, ninguém manda mais em nada. O estrangeiro escolhia a mulher que queria e estava feito, porque eles eram escravos. E Samaria foi uma das cidades que mais se miscigenou. O que é que ocorre? Israel começou a rejeitar Samaria. Aí também houve aquela divisão dos reinos, o reino norte, o reino sul, tal, devido ao pecado de Salomão. Mas eles se odiavam tanto que se um judeu casasse com uma gentia, ou vice-versa, enquanto eles estavam fazendo a festa do casamento, a família estava fazendo um cerimonial fúnebre. Ou seja, aquele membro era expulso da família, perdia todos os direitos e ele estava como morto. Será se ele se odiava, irmãos? Se um judeu entrasse na casa de um gentil, ele era considerado impuro e não poderia entrar no templo e nem participar do culto e nem das coisas que no culto havia. A separação entre dois povos. Jesus, preste atenção, Deus, quando chama Abraão e faz a circuncisão no corpo dos homens, não era para dizer que eles eram melhores do que os homens, era para que eles fossem abençoadores de todos os outros povos. Amém, igreja? O que foi que Deus falou para Abraão? Em ti será bendita todas as... Mas aí o povo não entendeu isso, irmão. E é o que acontece com muito crente. O crente chega no lugar de trabalho e fica: eu sou salvo e tu vai para o inferno, eu sou lavado em remedios. Irmãos, por muito tempo, e ainda hoje existe alguém com essas sequelas de achar que você é melhor do que o outro. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Então você não é melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que ninguém. Nem fui eu que escolhi Jesus. A Bíblia diz: foi Ele que escolheu a vós. Amém, igreja? Então ninguém é melhor do que ninguém. Os judeus achavam que era melhor que os outros, e por isso eles faziam essas coisas que desagradavam o Senhor. E eles diziam, coloquei aqui numa das frases, os judeus diziam que os gentios eram fogo, eram combustível, o fogo do inferno.
crente não pode ser assim. Na hora que a gente se coloca numa posição que é melhor do que o outro, a gente está perdendo aquilo que Jesus nunca deixou. Por que Jesus, irmão, foi tão odiado? Porque Jesus falava com os gentios. Jesus estendia a mão para o gentio. Jesus curava os gentios. Jesus entrava na casa de um pecador. Jesus entrava na casa que ele era odiado pelos judeus. Amém, igreja? Tem muitos de nós que fazemos o contrário, aceitamos Jesus e se afastamos da nossa família de tudo. Por que você se afastou? Eu não vou não, pastor, eu não vou mais nas festas da minha família não, porque só tem bebida, só tem Como você vai ganhar a sua família para Jesus se você se isola deles? Como você vai ser luz num ambiente que tem trevas, se a luz que é você já saiu, continua as trevas? Jesus não nos salvou para nos tirar do mundo. Jesus disse assim: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre. Você está no mundo e eu, para sermos luz, sal da terra. Para ser sal, eu preciso me encostar na carne, sim ou não? Você já viu o sal salgar a carne de longe, irmão? Passe lá em Macau, que tem montanha de sal, que só sobe de empilhadeira. Aí pega a carne, ensoça e vai passando assim. Agora lá é bem capaz, porque o vento é tão salgado, irmão. É bem capaz de salgar a carne, só o cara passar assim. Vou até desmanchar esse negócio de Macau, porque é demais ali. Mas mesmo assim, pega a carne e faça isso e bota na panela, ver se ela não está insossa. Mas você pega o sal, tem cara que já fura a carne, joga o sal dentro, que é o sal entrar, assim ou não? Quando ele termina de assar aquela carne na brasa, e você dá o cortezinho na faca, meu irmão, sabe por que a carne ficou boa e gostosa? Porque ali estava o sal. E nós somos esse sal e precisamos salgar esse mundo, amém, igreja? Então, o pacto que Jesus fez foi perfeito. A Bíblia diz que, lemos aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 11: portanto lembrai-vos que anteriormente você e eu éramos gentios por natureza, chamados da incircuncisão, que eles falam da circuncisão no corpo humano, e estávamos naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, sem esperança. A salvação, irmão, veio pelos judeus. Jesus era judeu. Por isso que quando Jesus se encontra com a mulher gentílica e diz assim: mulher, não é lícito que eu pegue o pão e dê os cachorrinhos. Mas a mulher, cheia de humildade, disse: eu sei, meu Senhor, mas eu também sei que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí o Senhor olhou assim e disse: meu Deus, tanta fé e humildade. Então o pacto que Jesus fez, irmãos, conosco, nós éramos estranhos, nós éramos sem esperança, nós éramos sem promessa, mas por causa de Cristo Jesus, Ele nos trouxe para junto do seu povo e nos fez um só povo, um só corpo, por meio de Cristo Jesus. Amém? Então você é filho da promessa. Aquilo que Deus prometeu a Abraão é por direito seu, é por direito nosso. A Bíblia diz: aonde colocamos a planta do nosso pé, será abençoado. O crente precisa ser um abençoador. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. O povo está cansado de tantas palavras, de tantos discursos bonitos, e as práticas zero bala. Por isso, irmãos, que a igreja do Senhor não está sendo tão poderosa na terra, porque a gente está como os fariseus: proclamam, mas não faz, exigem, mas não age, mas não dá exemplo e nem é o primeiro da lista. Amém? A prova maior está aqui: uma igreja cheia, praticamente sem nenhum descrente.
E eu coloquei no Face: traga um descrente. Possa ser que ele ceie com você, Deus faça um milagre, e ele ceie hoje, já sai daqui ceando com você. Amém, igreja? Então nós precisamos entender, por Cristo Jesus, nós somos igreja e família de Deus. Quem crê diz amém. Eu coloquei aqui: os gentios, ele não tinha esperança. Os gentios, eles não tinham promessa. Eles eram falidos espiritualmente. Eles eram adoradores de muitos deuses. Quando Paulo escreve aos Efésios, quem lembra aqui que a deusa maior era a deusa, começa com D. Como? A deusa Diana. O templo mais suntuoso do mundo contemporâneo da época, né? A sétima maravilha do mundo adorava uma deusa que nem existe, que hoje ninguém sabe nem quem é. Então era um povo miserável, irmãos, um povo carente de salvação. E por causa dele ser carente de salvação, eu não queria dizer que ele era menor do que os outros. Queria dizer que o amor de Deus ia chegar naquele lugar e ia mudar aquele lugar. Para que você tenha uma ideia, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, toda a Ásia, no primeiro e segundo século, a maioria daquele povo todo eram cristãos, mesmo sendo perseguidos e mortos. Até um tempo atrás, agora no século XV, a Turquia é só cristãos. Aí os muçulmanos foram penetrando, e eles foram abrindo as portas, Os muçulmanos nunca chegam só de um, chega com 4, 5 mulheres e com 50 meninos. E ainda compra mais as mulheres dos outros. E vai botando dentro, vai fazendo menino. A Europa foi diminuindo a natalidade. E os muçulmanos foram invadindo e aumentando. Hoje, você não consegue tirar mais muçulmano de lugar nenhum do mundo. Eles são o povo, ele é o povo mais populoso do mundo, os muçulmanos. E está aí as tragédias. A Turquia lamentando porque abriu as portas para ele. E eles invadiram, compraram tudo. Tudo é deles, irmãos. Eles são riquíssimos, milionários, compram tudo. Dão ordem a tudo por onde eles passam. O rapaz estava dizendo que ele chegou na Europa, em vários lugares tinha uma cruz. Aí os bilionários diziam: eu coloco meus bilhões de dólares aqui, agora tem que arrancar essa cruz aí. Se você não tirar esse negócio daí, eu não boto o dinheiro aqui. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Se dobraram ao Deus Mamon, arrancaram a cruz, arrancaram o símbolo do cristianismo para receber migalha de Satanás. Eles estão pagando agora. O terror lá dentro, matando, ninguém tem paz. Ninguém pode sentar numa esquina e tomar um sorvete. Ninguém pode entrar no cinema para assistir um filme, que os caras entram e metralham todo mundo e matam todo mundo. Jesus veio reconciliar um povo que estava afastado em um só povo, chamado Igreja do Senhor. Você não vê cristão fazendo isso, vê? Então Jesus, irmãos, veio nos reconciliar. E eles estavam afastados. E essa reconciliação aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, fostes aproximados mediante o sangue do Cordeiro de Deus, ou sangue de Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você: quem nos reconciliou com Cristo, com Deus, com o Pai, não foi a palavra de Deus. É meio estranho, né? Quem nos reconciliou com o Pai foi o sangue do seu Filho na cruz do Calvário. Você e eu poderíamos ouvir a palavra de Deus todos os dias, irmãos. Ei, quando Jesus pregava, tinha muitos seguidores, irmãos. O mundo está cheio de seguidores. As igrejas, algumas estão cheias, lotadas, sem poder entrar as pessoas. Se tiver balada gospel, se tiver show gospel, a galera andar de todo jeito, pular de todo jeito, pegar todo mundo, quem quiser. As igrejas estão lotadas, irmão. Recebi no meu Face agora, a igreja de Minas Gerais, tem 40 igrejas no Brasil todo, mas tem uma igreja de Minas Gerais, um pastor gay, empresário, pastor gay, casou com um diácono gay. Agora sábado casaram, o menino bonitinho, 5 anos de namoro, o bichinho.
mas estava meio excluída, era crente, se afastou um pouco, porque o povo não entende, né? E tal. Mas agora Deus, pela sua misericórdia, abriu uma igreja, e eles descobriram essa igreja no Rio de Janeiro, trouxeram para Minas Gerais e casaram, estão felizes. Satanás dos infernos. Estão pregando o evangelho, viu? Estão dizendo que Jesus é amor e que Deus não condena ninguém. O que vale é o amor. Tu já viu dois homens se amar, irmão? Já viu duas mulheres estar se amando, a não ser que seja um amor fraterno? Se pegar esses coitados, jogar dentro de uma ilha, um bocado de homem com homem, mulher com mulher, vai nascer o quê, irmão? Se acaba a população. Mas não se engane não, viu? Se vocês estiverem vivos, e eu também, já vão querer obrigar a gente aqui a casar homem com mulher, senão o pastor vai preso ou a igreja fecha. Debaixo do sangue de Jesus, se isso acontecer, o pastorzinho aqui está na cadeia, viu? Vocês vão me visitar lá. Aqui não casa homem com homem, nem mulher com mulher não. Existe uma coisa diferente, a gente amar o homossexual. A gente amar o homem afetivo, como eles queiram chamar. A gente ama, respeita. Ninguém xinga ninguém, ninguém humilha ninguém, ninguém bate ninguém, ninguém discrimina ninguém. O que você faz para lá, é para lá. Se quiser ficar aqui na igreja, fica, vai ser bem recebido, vai ser amado. Agora não fica um abraçadinho nem com um beijinho ali não, que o pastor aqui tira no braço. Esses gaiatos. Porque é o que estão fazendo. Estão invadindo as igrejas, estão se beijando dentro da igreja. E eu vi Marcos Soliciano dizendo, não toque nele não toque nele não, porque senão é um problema. Deus me perdoe, se acontecer aqui, vai apanhar. Para respeitar a casa de papai do céu. E aqui tem um bocado de lutador, está doidinho para esquentar a mão. Eu não digo nada. Misericórdia, que Jesus nos guarde esse negócio. Todavia, irmãos, em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, fosse aproximado mediante o sangue do Cordeiro, porque Ele é a nossa paz, e ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez a inimizade, ou seja, Ele anulou a lei de mandamentos expressa e ordenanças, para que em si mesmo Ele criou de dois, um só ser humano, realizando assim a paz em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vocês têm inimizade com alguém, irmãos? Tem? Tem ódio de alguém? Tem alguém aqui que tem ódio de alguém? Que seja crente, espírita, homossexual, seja lá o que for. Alguém aí tem algum ódio de alguém? Se tiver, se converta. Aceite Jesus de novo, porque crente não tem ódio. Embora nós proclamamos contra o pecado, mas a Bíblia diz que nós amamos aquele que pratica o pecado, porque sabe que aí na sua ignorância ele pratica essas coisas. E nós precisamos amá-lo para conquistá-lo para Cristo. Amém? Assim como Cristo nos amou, Ele ensina, você precisa amar o outro, para que eles sejam contagiados pelo seu amor. E você sendo sincero, dizer o que você faz é abominação diante do Senhor. Diante da palavra de Deus você está errado, mas eu continuo te amando, eu continuo te respeitando. Amém, igreja? O que você faz é com você. Eu simplesmente pela palavra não concordo, mas a gente pode ser amigo. Esse é o cristão, esse é o que anda na palavra. Jesus não pegou nenhum, na época de Jesus, irmão, mas tinha, viu? Tinha de exportar. Esse negócio, irmão, do homossexualismo não é novo não, isso é velho, irmão. Naquela época, na época que eu estou falando agora da deusa Diana, irmãos, a prostituição dava na canela, era na rua, meu irmão. Homem com homem, mulher com mulher, um jacaré, era um homem com 10 homens, mulher com 20 homens, não tinha isso não, irmão. Fazia no meio de rua. Eu estou falando na Europa, onde os países eram politeístas. A promiscuidade em Roma e na Grécia era minha filha, hoje em dia ninguém vê nada não, irmão. Então não ache que hoje estamos vivendo o ápice da promiscuidade na prostituição sexual. Não, da promiscuidade sexual. Não, irmão, na época de Jesus era pior, mas muito pior, irmão. Amém, igreja? Mas você não vê Jesus acusando nenhum deles e nem discriminando nenhum deles. Jesus simplesmente pregou a palavra. Jesus disse o que era santo e o que era abominável. Acabou. E é o que nós devemos fazer.
Sim? Então nós que estávamos longe e afastados, nós agora somos a família de Deus. Irmãos, os judeus, durante muito tempo, eles se diferenciavam na religião, na indumentária, no vestir, no alimento, na dieta. Eles não comiam algumas comidas. E nas leis. Eles eram diferentes em muitas coisas. Nós, os cristãos, a igreja de Deus, nós somos diferentes em algumas coisas no mundo. Nós não podemos, irmãos, em Cristo Jesus agora, achar que tudo é natural e tudo pode. Esse é um dos enganos que muitas pessoas pregam a graça de Deus, deturpando a palavra e a revelação dela. Nós somos famílias de Deus, para andarmos em santidade, mediante a revelação da palavra de Deus. Amém? Quando os gentios foram alcançados pela graça, que Paulo já é os gentios, mas retorna a Jerusalém, ele sai com uma carta, dizendo o que pode e o que não pode, se abstendo de algumas coisas que a prática do mundo fazia, e agora os que estão em Cristo Jesus não faz mais. E uma das coisas que Tiago recomenda a Paulo é: se abstenham da imoralidade sexual. Porque o homem que vive na promiscuidade sexual, ele não peca só contra o outro, ele peca contra seu próprio corpo, que deveria ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu coloquei aqui, irmãos, não ache que isso foi fácil. Você separar judeu e gentio naquela época não era fácil. Paulo sabia disso. Paulo conseguia, ele era um cara mais livre, de uma cabeça muito aberta, mas já os apóstolos não eram tão assim não. Vocês lembram que quando Deus dá revelação ao centurião Cornélio e dá uma revelação a Pedro, e Pedro reluta dizendo que não quer ir evangelizar Cornélio, porque Cornélio é um gentil, e ele era impuro, ele era imundo, e ele não era merecedor das promessas de Deus. Deus olha para Pedro e diz assim: Pedro, por que tu chamas de imundo aquilo que eu purifiquei? E a gente fica sem entender, porque vê um bocado de animais, uns quadrúpedos lá com os pés rachados que não podia comer. Aí ele diz assim: não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Você sabe o que Deus estava dizendo? Não chame de imundo todos os povos que agora através de mim serão um só povo, uma só nação, uma só igreja. Amém, igreja? Então é por isso que ninguém é melhor do que ninguém. Aí Pedro relutou e quando viu, foi lá. Quando chegou lá, irmãos, estava Cornélio, um homem justo, que adorava o Senhor e amava o Senhor. Cornélio manda chamar toda a sua família. Pedro chega lá, prega, fala de Jesus, toda a família se converte, toda a família é batizada nas águas, e todo o povo é batizado com o Espírito Santo. E Pedro fica: Deus pega Filipe de novo e diz: Filipe, caminha para o deserto, sai para a estrada que leva para o deserto. Não sei se é Jerusalém, a Gaza, aquele negócio por ali, uma coisa desse tipo. E Filipe sai. Quando Filipe sai, vai correndo, encontra quem? Um etíope. Etíope, irmão, era um negrinho mesmo, um neguinho. Aquele caba bem neguinho mesmo. Ei, não tinha não amizade entre judeus e os negros não. Os negros eram etíopes, adoravam tudo no mundo. Mas a Bíblia diz que Filipe, com alegria, correndo na pé, e disse assim, e o etíope lendo aquele rolo de Isaías e não entendia. Aí ele olhou e disse: tu entendes o que lê? Ele disse: não. Ele disse: e você sabe? Porque eu estou lendo, mas não tem quem me explique. Ele disse: eu sei de tudo esse negócio aí. A Bíblia diz que ele entra na carruagem, explica ao etíope, evangeliza o etíope aceita Jesus como Salvador, é batizado nas águas, amém, igreja? E se torna agora a igreja de Deus, e vai pregar o evangelho lá na África. Por isso que é muito bom a gente evangelizar, irmãos, porque tem lugares que eu não posso ir, tem lugares que eu não entro, que você não entra, que o outro não entra, mas o seu amigo entra, aquele que você ganhou para Jesus, vai lá e entra e ganha almas para Jesus. Filipe ganhou um etíope, o etíope ganhou a África para Cristo. Então, Jesus
veio a ser essa ponte entre os judeus e os gentios, para que possamos hoje, para que pudéssemos hoje, irmãos, estarmos salvos em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Então, não há mais separação entre gregos e judeus. Não há gentios e judeus. Eu vou terminar, irmãos, porque eu vou adiantar aqui. Antes, sem Cristo, os gentios estavam à margem de toda esperança. Com Cristo acabaram a inimizade e agora somos todos iguais. Todos nós fomos salvos e reconciliados pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo, Ele destruiu a inimizade entre o homem com Deus. A cruz foi onde Deus puniu o nosso pecado. A cruz foi onde Deus satisfez a sua justiça. Na cruz é onde nossos pecados foram condenados. É na cruz, é em Cristo. É por isso que nós vamos cear. É por causa da cruz. Se não fosse a cruz, nós não ceávamos. Porque foi lá que Ele derramou o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Foi lá que Ele rasgou o véu do templo. Foi lá que Ele derrubou o muro da separação que existia entre judeu e os gentios. Amém, igreja? Foi lá que você, que eu, que não tínhamos direito a nada, passamos a ser agora co-herdeiro com Cristo, para reinar e para tomar posse de tudo aquilo que é nosso, que é do Senhor. É a cruz. É a cruz. Quando alguém lhe chama, quando alguém convida você, aceite Jesus, vem à cruz, é porque só há remissão e só há salvação na cruz. A palavra pode ser muito bonita, a mensagem pode ser muito eloquente, pode ser muito cheia de muitos glória a Deus, aleluia. Se ela não apontar para a cruz, ela não serve. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem prega o Antigo Testamento. Se você for muito bom para pregar o Antigo Testamento, enxergando a revelação da cruz, amém. Se você não sabe levar para a cruz, então saia do Antigo Testamento, porque não serve para nós. Amém, igreja? O que serve para nós é o Evangelho da cruz, porque foi na cruz que Deus nos fez um só povo da sua família. Amém? Ah, se não fosse a cruz. Aí tem um hino que Paulo gosta de dizer no Instituto Bíblico, né? Tem um hino que assim: desce dessa cruz, Jesus, eu não posso mais te ver assim. Essa cruz é para mim o que? Eu não aguento nada, mano. Eu peguei uma chikungunya aí, quase morro. Imagine quando eu visse os cravos desse tamanho. O cara vai entrar aqui, viu? Eu vou bater com força. E nos seus pés também. E tu vai morrer asfixiado, porque você não tem como entrar ar, não tem como renovar o ar, você vai morrer asfixiado. Irmão, qualquer um de nós aqui batia em retirada e disse: o quão é que fica? Mas é para a tua salvação. Eu disse: que salvação, meu irmão? Você está maluco? Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo e disseram: amanhã tu vai morrer crucificado, ele disse: amém. Eu vou cantar um louvor a noite todinha, que é para me preparar quando for crucificar. Ele disse: peraí, só para mostrar que eu estou invocado, me bota de cabeça para baixo, porque o meu mestre morreu de cabeça para cima, eu não sou digno de morrer igual a ele. Amém, igreja? Isso é quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você sabe de que cidadão você é, de que cidade você pertence, que povo você pertence e que nação você pertence. Deus nos reconciliou, irmãos, para estarmos em Cristo Jesus e não vivemos uma vida como qualquer um vive. Por intermédio da cruz fomos reconciliados com Deus, e pela cruz, Deus, que é justo, Ele achou pouco, Ele é justo, mas Ele ainda nos justificou, e foi na cruz. Você sabe por quê, irmãos? Você sabe por que Deus não nos fulmina? Eu já disse aqui várias vezes, vou repetir para que vocês botem na cabeça. Você sabe por que Deus não nos fulmina, irmão? Porque a ira dele, a raiva dele foi jogada em seu filho. A ira de Deus, a
a ira consumadora de Deus foi jogada em seu Filho, irmãos. Por isso que Deus não tem mais raiva de nós. Por isso que Deus não fica mais tão conosco. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sacrifício que agradou Ele, de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por Jesus. Senão a gente estava fulminado. Porque presta atenção que nós mesmo conhecendo esse amor, a gente brinca com Jesus todos os dias, irmãos. A gente abandona Ele por qualquer coisa. Chega um namoradinho bonitinho, saradinho, dos peitos estourados. A gente, mas não é crente, tem nada não, mas ele é tão bonitinho. Aí deixa Jesus, deixa de cear, deixa de ter comunhão, deixa de ter paz. Chega uma menininha das pernas grossas ou finas, com bunda ou sem bunda, o cara também deixa, irmãos. A gente deixa Jesus pelo emprego. Olha, tu vai trabalhar aqui, mas tu não pode dizer que tu é crente. Tu quer e tu diz, eu quero. Estou precisando tanto. Acho que foi Deus que abriu essa porta. Ainda diz mais, foi Deus que abriu. Você não pode dizer que é crente. E nem fala de Jesus, canto nenhum aqui. Ele diz, eu não sei nem quem é Jesus. Nega logo, irmãos. A gente nega Jesus quando a gente posta cada porcaria no Face, irmãos. Tem hora que eu vejo cada coisa que eu fico com nojo. E com pena ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que postam foto aqui, irmão, que a gente pensa que é garota do programa. E tem meninos que postam foto aqui que a gente pensa que ele está se vendendo. Ele está com preguiça de trabalhar e está vendendo o corpo pela alguma véia aperreada, né? Para sair do sufoco, tem um dinheirinho e vai pagar para dormir com ele uma noite. Me perdoe a franqueza, viu? É, dedinho na boca, chupa assim, chega e fica, meu Deus. Se não tivesse uma mulher tão bonita, tão... Você imagina a arruma de menina aí com os hormônios a mil, aí vê uma foto daquela e diz, sei que essa não é muito espiritual. Se fala a língua, não é a dos anjos. Fala outra. Ei, presta atenção. Dentro da igreja está cheio de gavião. Dentro da igreja está cheio de bode se fazendo de ovelha. E na igreja também está cheio de ovelhinha não, de cabra. Naquele período bem perigoso, que até as ovelhinhas, os carneiros, é carneiro, é? Ovelha, macho e fêmea, né? Tem, né? Ou é carneiro? Não, carneiro não, é ovelha mesmo, né? É bode e carneiro, não, é ovelha mesmo. Ovelha macho, irmão, fica querendo se transformar em lobo, em bodão, pai de chiqueiro, entendeu, irmão? Porque quando vê as fotos das meninas aí, as meninas vê as fotos dos homens, irmão, é brincadeira, irmão. Hoje eu fui comer na casa de uma irmã ali, aí o cara saiu com o peito assim estufado, todo depilado. Eu fiquei olhando e disse, meu irmão, vista a camisa que minha mulher está aqui do lado, meu irmão. Depois olha para tu, olha para mim, olha aí, entre depressão morre, ou me deixa. Esse peitão do cara, meu irmão, olha, estaradão assim, as pernas. E o bichinho tinha bonito, o cara é completo, entendeu, meu irmão? Sorrisão bonito. Eu nem olhei para minha mulher com medo de pegar ela no flagra. Eu só olhei para a cara desse, vai vestir uma roupa, boy. Eu vou tirar a minha camisa também. Aí alguém disse, tire, não, pastor, que a depressão da mulher é pior. Ela vai fazer a comparação. Misericórdia, Jesus. Foi brincadeira, irmão. O rapaz estava na sua casa e... Aí ele disse para a namorada, buscar uma camisa. Mas a menina ligeira. Aí a mãe inventa e disse, logo uma branca. Homem, vista qualquer coisa aí. Mas eu estou brincando, irmão, mas é isso. A gente tem que ter muito cuidado. Porque o nível de pessoas que estão na igreja, que sai é muito rápido, irmão. Você está na igreja agora, glorificando, adorando, falando em língua, chorando, sentindo a presença de Deus. Amanhã a pessoa está ali agarrada com uma pessoa que não sabe nem quem é, meu irmão. Ou postando coisa que entristece o Espírito de Deus, que é santo, está em você. E quer lhe usar com poder e autoridade. E diz para você todo dia, você não é mais gentia, você não é mais gentil, você agora pertence à minha família.
eu desci da glória, da minha majestade, fui para a cruz para te fazer uma família santa, um povo cheio de poder e autoridade contra o mundo. Amém, igreja? E a gente está vendendo essa herança, essa glória e esse poder por cada besteira, gente. Amém? Misericórdia. Não sei pregar não, perdoe. Porque Cristo, se a gente descer um pouco mais, o versículo 16, reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Aqui já foi dito. Se nós olharmos aqui no Efésios capítulo 3, versículo 11, você vai encontrar: conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Irmãos, preste atenção uma coisa: Jesus não veio só reconciliar o homem com o Pai. Jesus não veio só reconciliar os homens com os homens. Jesus não veio só trazer a paz nesta terra. Jesus, ele é o acesso para nos levar a Deus. Amém? Acabamos de ler agora. Vamos ler de novo, né? Para ficar decorando com a cabeça, eu ainda não aprendi. O versículo 12: por intermédio de quem? Cristo Jesus, irmão. Temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Não é na minha nem na tua, não. É na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o acesso, Ele é o caminho, Ele é a porta. Por isso que é muito bom pregar o Evangelho, porque o Evangelho só indica que é Jesus, que não é profeta, que não é os juízes da época, os patriarcas, não, é Cristo. Amém? Vivemos a época da graça, é Cristo. Tudo converge para Cristo. O Antigo Testamento era sombra. Uma vez eu estava fazendo a brincadeira aqui aqui, irmãos, na parede. Não dá para ver não, mas algum dá para ver. Se eu fizer assim, alguém vai dizer assim: eu acho que é uma mão. Se eu fizer assim, vão pensar que é qualquer outra coisa. Eu não sei fazer aquele negócio, fazer assim um cachorro com as orelhas abanando, né? Sabe por quê, irmão? Alguém que está vendo. Por quê? Porque é sombra. Sombra, eu não tenho clareza. E tem gente que fica o tempo todinho na graça dizendo: é mistério, é mistério. E principalmente se for um profetado, uma profetada diz: é mistério. Se é mistério, para que tu vai falar? Se tu não sabe, fica na tua. Eis que eu te digo, é mistério. Aí se você conhece a palavra, a Bíblia diz: é mistério coisa nenhuma, rapaz. Paulo disse que o mistério foi revelado e é Cristo Jesus para nós hoje. Amém? É nele toda a plenitude habita, todo o saber, toda a ciência, toda a sabedoria. E ele se revelou para a sua igreja e se revela a cada dia. Antes de subir em João, ele diz assim: eu me revelarei. Já me revelei a vocês. Já me revelei a vocês e vou me revelar muito mais. Só basta a gente buscar, irmãos. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais Ele se revela. Não há mistério. O mistério foi revelado, é Cristo Jesus. A sombra apontava para Jesus. E nós vivemos hoje tudo claro como pleno meio-dia. É Cristo. Amém? Por quê, pastor? Vamos lá para João 10, para terminar, para vocês não cansar mais. Estou vendo a hora de ninguém vir mais para o culto. Mas venha que é bom. João 10, 7 diz: sendo assim, Jesus lhe disse, de novo, diz que Jesus diz de novo aqui na minha Bíblia: em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas eu sou a porta. Jesus é a porta das ovelhas. Quem é ovelha aqui, irmãos? Não vou nem pedir para os bodes e as cabras levantar a mão, viu? Eu acho que não tem aqui não. Amém? Glória a Deus.
Então eu vi poucas mãos levantadas. Eu vou perguntar de novo. Quem não levantar é os bodes e as cabras. Presta atenção. Quem é ovelha aqui, irmão? Deixa eu olhar. Deixa a mão levantada para olhar. E tu acha que o bode e a cabra vai se denunciar, irmão? Nunca no Brasil. Mas eu estou brincando, irmão. Eu estou só alertando para que a gente não faça papel de cabra e nem de bode. Nós somos ovelhas. E a Bíblia está dizendo que Jesus não trabalha com bode nem com cabra. Jesus é porta de ovelhas. Tem gente que fica na igreja esculhambando e bagunçando durante muito tempo. Mas Jesus é amor, mas Jesus é amor. Esqueceu de ler que Salmo diz: todo dia Deus se ira. Todo dia Deus se ira. Aí também tem, eu acabei de dizer agora há pouco tempo, que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. A Bíblia diz assim: ao pecador Deus não ouve, e Deus odeia quem pratica o pecado. E agora, irmão? Agora deu nó, né, irmão? Desato vocês, viu? Porque a gente, para viver no pecado, sabe o que a gente diz? Deus me ama e vai sempre me perdoar das besteiras que eu faço. Aí a Bíblia diz lá em Salmos: o Senhor odeia quem pratica o pecado. Quem pratica pecado não é nascido de novo. João diz: aquele que vive na prática do pecado não nasceu de novo. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra coisa completamente diferente. Então nunca se acostume com o pecado. Todas as vezes que você pega aquele negocinho miserável, Senhor, me perdoa e dá-me força para não pecar nesse negócio mais. Agora não adianta, irmão, pedir. Tem gente que é assim, fica no computador em casa, e o computador é mais no quarto, e dorme só, e fecha mais a porta. Eu não vou ver, Jesus, eu tenho fé, o Senhor me dá força que eu não vou olhar aquele negócio. Não, como? Se tu ora e o bicho está na tua porta, na tua cama, como é que tu não vai ver? Aí tu ora, chora, jejuma, fala línguas estranhas. Aí depois, tu termina de orar, se deita. Aí o bichinho olhando para tudo, tu olhando para o bichinho, o bichinho olhando para tudo, tu olhando para o bichinho. Aí vai de novo. Irmãos, a Bíblia não diz que eu tenho que ficar olhando para o pecado e nem enfrentar a tentação. Você fuja da tentação e enfrente Satanás. Amém, igreja? O computador não é Satanás não, irmão. É uma tentação. O celular é uma tentação, irmão. Aquele rapazinho, ou aquele homem velho, eu estou falando só, aí fica só acusando, né, a jovem, né, o jovem. Mais velho também. Vamos lá, o mais velho. O cara é bonitão, tem tal, mas não é de Cristo, cai fora, meu irmão. Minha irmã. Se a menina também é isso, mas não é de Deus, cai fora. Não fica olhando, nem fica passando na rua, não. Você vai cair, irmão. Quem é que se segura, irmão, com esse negócio? Não é? Então a Bíblia diz: fugir, porque Deus trata com ovelha. Quem é ovelha aqui? Diga amém. João 14:6 diz assim: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por. Irmãos, não vamos inventar atalho. Jesus é o caminho. E Ele é a verdade. Essa verdade no hebraico, irmãos, é interessante. A palavra que Jesus usou aqui no seu original tem um nome chamado Imed. Eu não sei pronunciar não, mas é nome assim, Imed. Essa palavra, a primeira letra dela é o alfa, do Aleph. A do meio, o vocabulário hebraico são 24 letras. É igual, nossa tem 24 ou 26? Não me lembro mais. Hein? Botaram o Y, né? Tem os Y, o negócio é bem 26. Então, a primeira palavra da verdade, Emet, ela tem o alfa, que é o início, a primeira letra do alfabeto hebraico. O hebraico, irmãos, é uma escrita tão interessante que nada eles fazem aleatório. Não é como nós aqui que a gente escreve sem saber nem o que está escrevendo, junta um bocado de letra e forma um nome. Lá não, lá tudo tem um significado. A palavra verdade aqui no seu original, ela tem a primeira letra chamada alfa, que é o princípio. A palavra men, que é a letra M, ela é
ou a letra Men, ela é a letra do meio do alfabeto. E a palavra Tov, que é a última letra do alfabeto hebraico. Você sabe o que quer dizer? O que Jesus estava usando aqui, a palavra verdade, é que ela é verdade no início, ela é verdade no meio e ela é verdade no fim. Jesus é atemporal, Ele é fiel, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Amém, igreja? Então a palavra verdade verdadeiramente representa esse Jesus da qual nos reconciliou com Ele e com o mundo. Com o mundo que eu digo, com os povos. Vocês estão aprendendo alguma coisa ou não? Jesus, Ele tirou a separação, derrubou a barreira que havia entre judeus e gentios, uniu os povos no só corpo, que é o dele, e Ele sendo cabeça, e nós somos a igreja de Deus. Tanto faz aqui em Macaíba, tanto faz no Japão, tanto faz na Grécia, na Romênia, em Armênia, na Turquia, na Polônia, lá na Indonésia, lá no Polo Norte e Polo Sul. Há uma família de Deus agora, pregando o Evangelho, glorificando a Ele, exaltando a Ele, dizendo que Ele é santo. Só quem fez essa reconciliação e funcionou foi Jesus. Ele reconciliou o mundo consigo, e Ele unificou o mundo, Ele unificou os povos nele mesmo. Para terminar, 2 Coríntios 5, 19 e 18 diz assim, 2 Coríntios 5, 19, só para encerrar, preste atenção, que coisa linda. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo. Irmãos, quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por mim. Agora eu lhe pergunto, por que Jesus na terra diz assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim? Jesus era para ter dito assim na terra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele não disse isso. Nenhuma versão você encontra isso. A versão você encontra, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Coríntios 5, 2, 5, 19, 18, 19 está agora corroborando com o que Jesus disse. Estava Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, por intermédio de Cristo Jesus. Amém, igreja? Quem é Cristo? Deus. Por isso que Jesus disse, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim mesmo, se não vier por mim. Aleluia. Basta só entender, irmãos. Ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um.